Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Cassiano e o objetivo aqui, como sempre, é falar sobre questões ligadas à espiritualidade, trazendo um pouco mais de entendimento sobre o tema. Não existe nada que seja assim um segredo, não existem temas complicados, tudo é uma questão de estudar, de prestar atenção e ver aí sobre cada tema, o que que ele disse, o que que podemos aprender em relação àquilo que temos curiosidade. Porque o objetivo, na verdade, é aprender e nós aprendemos de acordo com aquilo, de acordo com as áreas de nosso interesse. Eu costumo falar aqui sempre, pegando o ponto de vista do Espiritismo, né, do Allan Kardec, pegando as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, existe a Gênese também, enfim. Eu posso até falar sobre outros livros, outros títulos, mas o objetivo, por enquanto, aqui eu estou falando sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje é bem interessante. Eu vou falar sobre as profecias, né? As profecias, elas sempre existiram. Antes de Cristo existiam as profecias, os profetas, né? Nós conhecemos aí na história os profetas. Nós também, desde a da Grécia Antiga, existia ali o oráculo de Delfos, enfim. Existem várias formas aí de tentar descobrir o que vai acontecer no futuro. E hoje em dia nunca se falou tanto sobre o que vai acontecer, né? Falando de um ponto de vista mais recente que eu digo, partindo aí de toda a história. Mas antigamente se falava muito que o mundo ia acabar no ano 2000. O ano 2000 chegou, estamos agora já em 2020 e não aconteceu nada. Depois vem a profecia sobre 2012, que seria um novo fim do mundo. De fato, também não aconteceu nada nesse sentido. E agora que estamos passando aqui por essa situação complicada aqui, né? Por causa da pandemia, várias profecias também estão acontecendo. Estamos de fato aí passando por um período de transição. O planeta Terra está indo de um estágio de expiação e provas para o estágio de regeneração, e tudo isso que está acontecendo realmente já estava aí planejado pela espiritualidade superior. Algumas coisas já foram reveladas, né? Por exemplo, aí pelo Chico Xavier, que já vem falando sobre isso há bastante tempo. Ele já falava, né? Quando estava encarnado, já falava sobre a transição há bastante tempo. Enfim, mas o tema é profecias e vamos entender um pouco, né, como que elas ocorrem, né? Por que que o homem tem direito aí a conhecer o que vai acontecer no futuro? Quem quiser aprofundar um pouco mais o tema pode pegar como base o Livro dos Espíritos e na questão, a partir da questão 868 já começa a falar sobre esse tema das profecias e realmente da possibilidade aí de o homem ter o conhecimento do futuro. Mas na verdade o futuro ele só é revelado em alguns casos mais especiais. Claro, a gente está vivendo hoje numa época especial, por isso a gente vê tanta profecia, tanta gente dizendo as coisas. Se olhar aí pela internet, quantos e quantos canais não existem aí de várias pessoas fazendo profecias. É preciso tomar realmente muito cuidado sobre o que se ouve, porque não é simplesmente porque uma informação é trazida por um espírito que essa informação é verdadeira. Nós já falamos aqui em outras apresentações, né, que existem várias categorias de espíritos e tem espíritos que são brincalhões. Eles querem simplesmente se divertir e falam qualquer coisa sem realmente nenhum compromisso com a verdade. Também existem os espíritos maliciosos, né, que falam alguma coisa realmente para prejudicar. Então, nem tudo que se ouve deve ser acreditado aí como verdade, entendeu? Até porque o momento realmente é de muito cuidado
mas a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter realmente muita fé no futuro. E dependendo do que houve, isso daí é uma forma de plantar o medo no coração das pessoas. E essa é realmente é um caminho bem equivocado, né? Porque mesmo tendo aí uma época difícil, dias melhores virão, sem dúvida nenhuma. Basta olhar aí a história, os últimos 20, 30, 40 anos, o mundo nunca esteve tão bom, tão evoluído do ponto de vista aí realmente do seu crescimento quanto é hoje. É claro, nós ouvimos notícias sobre violência, sobre vários problemas graves aí que acontecem, mas a diferença entre antigamente é que agora as coisas acontecem e nós ficamos sabendo do que acontece. Se algo ocorre no Japão, em poucos minutos aqui no Brasil a gente já tem uma notícia. E antigamente não, as coisas aconteciam e ninguém ficava sabendo de nada, nem na cidade vizinha, nem no bairro vizinho, ou seja, era tudo realmente muito oculto, ficava tudo escondido. Então a diferença entre hoje e antigamente é que agora nós sabemos mais das coisas em comparação ao que acontecia antes. Mas os espíritos falam, até Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, ela já falou que nunca houve tanto bem na humanidade quanto existe hoje. A Terra nunca recebeu tanta luz quanto está recebendo agora nos últimos anos. E basta olhar, fazer uma comparação simples, né? Quando a gente está na nossa casa, a gente vai fazer uma limpeza. Se a luz está um pouco apagada, a gente não vê a sujeira, né? Se está tudo escuro, a gente não vê direito a sujeira. Aí se a gente acende uma lâmpada, realmente ali já começa a ver um pouco mais de sujeira. Se acende uma abajur ali, a gente começa a ver a sujeira. Se acende uma lâmpada, a lâmpada principal ali, né, para clarear realmente o claro, a gente vê mais sujeira ainda. Se a gente abre a janela e deixa entrar a luz, ou seja, a sujeira vai aparecendo, qualquer poeirinha já fica aí à vista. Então, quanto mais luz nós temos ali no ambiente, mais, claro, a sujeira aparece. E é o que está acontecendo exatamente agora com o planeta Terra, que está recebendo muita luz e muita coisa que acontece de errado está vindo à tona, está aparecendo e, claro, todo mundo aí toma conhecimento do que antes estava escondido. Esse é um processo natural e realmente a verdade tem aí que vir à tona para que as providências sejam tomadas e realmente tomar o caminho correto, né? O planeta Terra já está em uma dinâmica realmente que não era muito boa há muito tempo, então realmente é preciso ter mais amor, é realmente preciso ter mais compaixão com as pessoas, enfim. O mundo precisa evoluir e o que está errado realmente precisa ser corrigido e aí tomar um novo rumo. Então, embora as pessoas achem aí que o mundo está caminhando para trás, não, ao contrário, nós estamos indo rumo ao progresso e caminhando muito rápido. Isso daí realmente já estava determinado aí pelo plano espiritual. Então, voltando a falar das profecias, é determinado já que o planeta Terra ele vai passar para o seu estágio de regeneração. Nunca houve tanto bem quanto agora, então devemos prestar atenção nas informações que trazem esperança, nas informações que trazem algum tipo de consolo, que trazem explicação, e não aquelas que ficam falando sobre problemas naturais, sobre caos, sobre tudo que vai dar errado aí, para as pessoas acabarem tendo medo. Não, o medo só atrapalha. Claro, o medo é bom porque nos protege nas situações de violência, né? Então, realmente o medo ele tem a sua função muito clara, mas o medo exagerado ele realmente paralisa as pessoas e não deixa que a pessoa faça aquilo que é necessário. Quem fica ouvindo só coisa ruim, só notícia negativa, fica com pensamento em torno disso e realmente isso atrapalha muito o dia a dia. Então, é importante pensar no que é positivo e selecionar um pouco aí o que a gente está ouvindo. Mas por que que o futuro, né? Por que o futuro ele é revelado para as pessoas? É porque realmente quando o futuro é revelado é porque o homem pode mudar alguma coisa.
Se não pudesse mudar nada, aquela revelação não seria dada. Até Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, falou isso, né? Uma profecia, o futuro só é revelado quando ele pode ser alterado. Isso é verdade, vou dar alguns exemplos daqui a pouco sobre isso. Então, nas vezes que o futuro é revelado, é realmente porque existe essa possibilidade de mudar o futuro. Do contrário, ele não tem muita serventia, porque se você não pode mudar nada, então para que você vai ficar sabendo aquilo? Só vai trazer mais ansiedade, mais preocupação. E tem outra questão interessante, falando do ponto de vista pessoal, né? A gente fala da humanidade, mas falando do ponto de vista mais individual. Vamos supor que uma pessoa fosse fazer alguma consulta para saber o seu futuro e outra pessoa, ela fala, não, você vai ser rico, você vai ser milionário. A pessoa pensa, bom, vou ficar rico, então ela não vai fazer o esforço necessário para ser rica, porque já está aquilo no destino dela. E como ela não faz o esforço necessário, ela vai deixar de ganhar o dinheiro necessário e não vai se tornar uma pessoa rica. Eu dei um exemplo material que é para ficar bastante claro aí o quanto nossa história pode mudar segundo as decisões que nós tomamos hoje. Entendeu? Então, se nós soubermos o nosso futuro, talvez deixemos de fazer aquilo que é necessário para chegar àquele futuro, porque o futuro nada mais é do que uma consequência daquilo que a gente faz hoje. O futuro ele é construído dia após dia. Claro, nós temos nosso planejamento reencarnatório, mas ele é baseado nas lições que precisamos aprender. 90% das coisas que acontecem na nossa vida, elas estão ligadas realmente às nossas próprias decisões, entendeu? Então, a partir do momento que o homem deixa de fazer uma coisa porque ele vai contar com aquilo como sendo certo no futuro, talvez ele não conquiste porque não fez o esforço necessário. Outro motivo também é para os espíritos, né, realmente terem revelado aí o futuro, é para facilitar a vida. Pode falar sobre algum perigo que vai acontecer, alguma decisão que ele pode tomar. Então, de acordo aí com o merecimento, ele pode ter uma informação e fazer alguma coisa diferente do que ele faria caso não soubesse daquela informação. Então aí ele tem revelado o seu futuro para ter aí um pouco mais de paz, um pouco de tranquilidade, repito, dentro do seu merecimento, porque ele não tomaria determinada decisão se não soubesse uma informação específica do que pode acontecer no futuro. Então realmente para se prevenir, ele faz alguma coisa diferente. Quem se lembra ainda, estava falando que eu ia dar um exemplo, tinha uma previsão, um vidente aí falando que um avião ele ia cair na Paulista, e esse avião ia cair em 2014, né? Durante alguns anos aí, essa profecia ficou circulando na internet, apareceram reportagens sobre isso, que um grande avião ia cair na Paulista em 2014, enfim, ia causar todos aqueles problemas lá que acontecem com qualquer queda de avião. E o avião não caiu. Não aconteceu nada. O vidente estava errado? Realmente não dá para saber. Vendo reportagens, né, o vidente disse que entrou em contato com a companhia aérea. A companhia aérea oficialmente não fala nada, mas o que ele disse que ele teve como resposta, até uma pessoa ligou para ele em off, né, em segredo, a pessoa até pediu para não ser revelada, né? Mas eles dizem na companhia aérea que aquela aeronave que sofreu acidente, que ia cair, ela foi trocada. Então colocaram um outro avião naquela rota, entendeu? Então mudou o número do voo, mudou o avião. O que é policial? Mudou o avião e aí realmente não aconteceu nenhum problema, porque as providências foram tomadas, né? O vidente falava que esse avião ia cair porque ia ter alguma pane, né? Seria um problema mecânico. Eu também me lembro de ter visto uma reportagem falando que a companhia aérea ela realmente fez uma manutenção preventiva ali na aeronave e de fato não aconteceu nenhum problema, não caiu nenhum avião em 2014. E é o que eu disse no começo. O futuro só é revelado quando nós podemos mudar. Então houve aí realmente uma informação sobre isso e não aconteceu nenhum acidente.
Então, é um pouco nesse sentido que deve pensar também nas previsões. Elas surgem quando nós podemos realmente mudar alguma coisa, evitar o mal, ou pelo menos reduzir o mal que vai acontecer. Repetindo aqui Emmanuel, né? Ele fala que o futuro só é revelado quando ele pode ser mudado, quando ele pode ser alterado. É uma questão interessante falar sobre o futuro também. No Livro dos Espíritos tem ali um exemplo bastante interessante, que ele faz uma analogia, que tem um homem no topo de uma montanha. Vamos imaginar uma serra, né? Tem um homem assim no topo da serra, ele está olhando para baixo, está vendo os carros subirem. E aí uma rocha ali cai, ela tampa ali, ela prende ali o tráfego de veículos, né? E os carros não vão passar. Então, quem está em cima da montanha, que está tendo a visão do todo, é como se ele estivesse vendo o futuro, comparando com quem está dentro do carro ali no começo da serra, que vai subir a serra. Então, quem vai subir a serra não sabe que tem uma pedra no meio do caminho. Então, aquilo para ele é o futuro. Ou seja, ele está indo, depois de, sei lá, uma hora e pouco, ele vai encontrar aquela pedra e não vai conseguir passar. Então, para isso, aquele é o futuro. Agora, para quem está no topo da montanha, está vendo ali a serra inteira, está vendo a pedra caída, está vendo mais abaixo o carro subindo, aquilo tudo para ele é o presente. Então, ele sabe que em determinado momento, aquele motorista, ele vai realmente encontrar aquela pedra e não vai conseguir passar. Então, para ele é o futuro. Agora, pensando um pouco mais, né? É importante refletir um pouco, né? Aprofundar um pouco aí as situações. Isso não está no Livro dos Espíritos, eu apenas imaginei. Mas vamos supor que o homem está indo lá, viajando com a sua família, a pedra está caída, mas ele vai muito devagar. Ou acontece alguma coisa, ele adia a viagem, para no meio do caminho, enfim, e deixa para ir depois, que é o tempo suficiente para a pedra ser removida. Então ele teve informação para ele não viajar, porque tinha uma pedra lá que estava prendendo o caminho, estava realmente fechando o caminho. Aí ele não vai viajar, ou ele atrasa a sua viagem no tempo suficiente para a pedra ser retirada. E quando ele passa por lá, não tem pedra nenhuma. Aí ele pode pensar, olha, previram que ia ter uma pedra no meio do caminho, mas eu passei por lá e não tinha nada. Não é que não tinha, que foi retirada e ele não viu. Por quê? Porque uma decisão dele alterou o destino que ele ia ter em relação àquilo. Então, não estava ali, provavelmente, talvez não estivesse na programação dele passar por aquela pedra, ou aquilo foi revelado para ele se livrar daquilo, para se livrar daquele problema. Então, é mais um exemplo de como as nossas decisões realmente interferem no que acontece no futuro, né? Alguma coisa que a gente faz pode adiantar ou atrasar. Se fosse um motorista, por exemplo, andando muito mais rápido do que os outros, ele poderia passar pelo trecho onde cai a pedra ia cair depois que ele tivesse passado por aquele trecho e também não veria nada de errado. Por quê? Porque ele foi mais rápido do que o período que a pedra cairia ali naquele trecho da estrada. Então, mais uma vez, a decisão da pessoa fez com que ela não tivesse a consequência de alguma coisa externa que aconteceu e tinha sido prevista por ele, ter sido prevista pelos espíritos, né, que pudesse acontecer com ele ou ele ter alguma consequência em relação a isso. Então, as nossas decisões, elas sempre podem mudar o nosso futuro. Isso tanto do ponto de vista simples do dia a dia, quanto do ponto de vista é, mais generalista. Então, é importante prestar atenção no presente, porque isso é a única coisa que nós temos, né? Por isso até que se chama presente, realmente é um presente divino, nós estamos aqui, vivos, com saúde. Às vezes quem não está com saúde está em condições ainda de tratar a própria saúde, mas sempre pensando em dias melhores, sempre pensando que realmente existe esperança para que tudo melhore, não só na nossa vida, mas também aí na humanidade como um todo. Então, pensando aí sobre realmente as previsões,
elas sempre existiram. Desde que o homem existe previsão, porque o ser humano sempre está em contato aí com o plano espiritual. Só devemos prestar atenção de onde vem essa informação. Olha, vai vir um planeta e vai destruir tudo. Vai ter terremoto, vai ter vulcão. Nós não sabemos o que vai acontecer, entendeu? Realmente devemos prestar atenção no que está acontecendo agora. Eu não sei se vou estar vivo quando isso acontecer. Eu posso morrer de preocupação agora, mas isso vai acontecer daqui, sei lá, 30, 40, 50 anos. Realmente ninguém sabe ao certo quanto tempo vai acontecer. Daqui quanto tempo vai acontecer. Se eu, por exemplo, vou estar encarnado quando isso acontecer. Aquela história, né? Para morrer, basta estar vivo. Eu posso ter algum problema amanhã. Ninguém sabe disso, o que vai acontecer, e eu não vou passar por nenhuma dessas situações caso elas ocorram. Então não há por que realmente ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, não há por que ficar preocupado sobre o destino do planeta. Isso não são coisas, em relação ao planeta, né? Não são coisas assim da nossa alçada, não é nada que a gente tenha controle. A gente tem controle sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Nisso sim, nós devemos se preocupar, entendeu? Com isso que nós devemos nos preocupar para tornar o nosso dia a dia melhor. A partir do momento que o nosso dia fica melhor, melhora também o ambiente doméstico, melhora também o ambiente de trabalho, e aí vai melhorando a humanidade como um todo. A mudança é sempre feita de dentro para fora. Então, claro, podemos ouvir aquilo que nos faz bem, aquilo que é construtivo, aquilo que é positivo, para realmente passar o dia com uma vibração mais elevada, com alegria, com disposição. Perfeito? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.